Meu nome é Rayane, eu curso licenciatura em Matemática na Faculdade do Sertão do Pajeú e hoje eu vou falar um pouco sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiramente, eu vou trazer aqui um pouco do contexto histórico da trigonometria. Trigonometria é uma palavra de origem grega cujo significado remete à medida dos triângulos. O surgimento dela está diretamente ligado aos povos egípcios e babilônicos, porque eles utilizavam as razões entre os lados de um triângulo na resolução de problemas cotidianos. Esses problemas cotidianos estavam relacionados à navegação, à agricultura e à astronomia, e foi na Grécia que a trigonometria obteve seu maior impulso. Hiparco foi um astrônomo grego que, pela primeira vez, utilizou as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Por isso, ele é considerado um possível mentor desta ciência. A astronomia impulsionou bastante o desenvolvimento da trigonometria, devido à necessidade de se medir ângulos em algumas distâncias inacessíveis. Por isso que a trigonometria era considerada como uma ferramenta auxiliar. Os hindus e os árabes também tiveram uma participação incisiva no seu desenvolvimento, mas até essa época a trigonometria era somente uma parte da astronomia. Até por volta do século XV, quando a trigonometria foi finalmente separada da astronomia, e aí surgiram diversas aplicações em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo na mecânica, na eletricidade e na engenharia. E como já foi mencionado, o termo trigonometria é de origem grega e está associado ao triângulo e às suas medidas. Agora vamos ver algumas aplicações práticas da trigonometria. Determinação da altura de um certo prédio, por exemplo. No processo de construção de uma ponte, em que é necessário saber a largura do rio. E quando se quer saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio e etc. Agora, antes de ir para as razões trigonométricas, é importante relembrarmos algumas coisas. Aqui temos a figura de um esquadro, que é um objeto de conhecimento geral, e o esquadro ele tem uma forma particular de um triângulo. Como ele tem um ângulo reto, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo. Aqui embaixo nós temos a figura de um triângulo retângulo acompanhado da nomenclatura dos seus lados. Os dois lados que formam um ângulo reto num triângulo retângulo são chamados catetos, enquanto o lado oposto ao ângulo reto é denominado hipotenusa. Lembrando que o ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é 90 graus. Como a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, nós vamos ter no triângulo retângulo, além do ângulo reto, dois ângulos complementares, isto é, a soma desses outros dois ângulos vale 90 graus. Bom, aqui, continuando os lembretes, está somente reforçando aquilo que eu já falei. Os lados que formam um ângulo reto, a gente chama eles de catetos, e o lado que ele é oposto ao ângulo reto, a gente chama ele de hipotenusa. Esse outro tópico aqui, que diz respeito à medida dos ângulos internos de um triângulo retângulo, também já foi falado no slide anterior. Há uma relação existente entre os quadrados das medidas dos lados de um triângulo retângulo. A essa relação a gente chama ela de Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras pode ser enunciado da seguinte maneira. Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo, que tem as letras B e C representando os catetos e a letra A representando a hipotenusa, nós obtemos a seguinte relação. A ao quadrado, que é o quadrado da medida da hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Antes de iniciarmos o estudo das razões trigonométricas, eu trouxe aqui um problema inicial que será resolvido posteriormente. A questão diz o seguinte: um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal.
A 2 km de B se encontra a projeção vertical C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura. Então, nós temos aqui a figura e a questão também dá alguns dados. Dá o seno, cosseno e tangente do ângulo de 15 graus. É correto afirmar que, letra A diz o seguinte: não haverá colisão do avião com a serra. Letra B, haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Letra C, haverá colisão do avião com a serra em D. E letra D, se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. A questão anterior será resolvida logo após a explanação do conteúdo. Nós vamos agora ver um pouco da trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos aqui uma figura que contém dois tipos de rampa. A primeira rampa tem um ângulo de subida igual a 30 graus, enquanto a segunda rampa tem um ângulo de subida igual a 55 graus. Como a segunda rampa tem um ângulo maior, nós dizemos que ela é mais íngreme ou que ela tem um aclive maior do que a primeira rampa. Na situação anterior, a figura nos forneceu o ângulo de inclinação de cada uma das rampas e por isso foi possível determinar qual das duas rampas era mais íngreme. Mas nesse caso aqui, nós não temos a medida do ângulo de inclinação de nenhuma delas. Então, como podemos fazer para descobrir qual dessas rampas aqui é a mais íngreme? Situações como essa, que envolvem lados e ângulos de um triângulo, podem ser resolvidas com o estudo da trigonometria. Então, agora a gente vai entrar de fato no estudo da trigonometria e, posteriormente, vamos resolver essa situação, problema aqui, e aquele problema inicial que já foi proposto anteriormente. Nessa figura aqui, nós temos a representação de várias rampas. Temos a rampa que atinge o ponto A, a que atinge o ponto B, a que atinge o ponto C e a que atinge o ponto D. Para cada um desses pontos que é alcançado na subida, nós vamos ter aí um percurso que é representado pela hipotenusa. Nós vamos ter o afastamento, que será representado pela base desses triângulos, e nós vamos ter uma altura. Levando em consideração a rampa que atinge o ponto A, nós temos o afastamento de 2 metros e a altura de 1 metro. A rampa que atinge ao ponto B, ela tem um afastamento de 4 metros. Lembrando que todas as rampas elas têm seu início nesse ponto aqui. Então, a rampa que atinge ao ponto B, ela vai ter o seu afastamento de 4 metros e a altura de 2 metros. A que atinge o ponto C tem o seu afastamento de 8 metros e a altura de 4 metros. E, por fim, a rampa que atinge ao ponto B tem o seu afastamento de 12 metros e a altura de 6 metros. Há uma proporcionalidade entre esses números. Se nós fizermos a razão entre a altura e o afastamento para cada um dos pontos de uma mesma subida, nós encontraremos um valor constante. Nesse exemplo aqui, com relação ao ponto A, a razão entre a altura e o afastamento resultará em 1/2. Com relação ao ponto B, resultará entre 2/4, que nós podemos simplificar para 1/2. O mesmo acontece para os pontos C e D. A razão entre a altura e o afastamento sempre será 1/2. Essa razão sempre será constante. Essa razão igual a 1/2 significa que a cada 2 unidades que nos afastamos, elevamos 1 unidade. E a essa razão nós damos o nome de índice de subida. Então, nesse caso, o índice de subida é a razão entre a altura e o afastamento. Vejamos agora a ideia de tangente. A palavra tangente será utilizada para associar a medida do ângulo de subida e o índice na mesma subida. Levando em consideração essa figura aqui, o ângulo de subida ele está sendo representado pela letra alfa. Nós temos o afastamento e a altura. Como a ideia de tangente é semelhante à ideia do índice de subida que nós vimos no slide anterior, nós podemos representar a tangente pela razão entre a altura e o afastamento. Com isso, nós já temos condições para resolver a situação do problema das rampas, para saber qual delas é a mais íngreme.
Vamos retomar aqui as figuras. Das figuras das rampas, foram construídos aqui dois triângulos retângulos. A rampa menor tem um ângulo de inclinação igual a alfa, a rampa maior tem um ângulo de inclinação igual a beta. E nós vamos agora, utilizando a ideia de tangente, encontrar os valores de alfa e beta para compará-los. Nessa primeira rampa, nós temos aqui a altura igual a 3 e o afastamento igual a 4. Como até o momento nós vimos que a tangente de um ângulo é dada pela razão entre a altura e o afastamento, nós podemos dizer que a tangente do ângulo alfa será igual a 3/4. Nós encontramos aqui uma fração que não pode ser simplificada porque já está em sua forma irredutível. O mesmo vale para a tangente do ângulo beta. Como essa segunda rampa tem a altura igual a 5 e afastamento igual a 7, então a tangente do ângulo beta é igual a 5/7. Agora que nós já encontramos a tangente de alfa e a tangente de beta, nós podemos compará-las para saber qual a maior e, consequentemente, qual das rampas é a mais íngreme. Para fazer essa comparação, nós podemos simplesmente dividir 3 por 4 e depois 5 por 7 e comparar os valores, ou então podemos reduzir essas duas frações ao mesmo denominador, para assim fazer a comparação. Qualquer um desses dois processos levará à resposta de que a primeira rampa é a mais íngreme. Agora que nós já encontramos a solução para essa situação, vamos dar continuidade ao conteúdo falando um pouco sobre o seno de um ângulo. Nessa seguinte figura, nós temos novamente uma subida. O ângulo de subida ele está sendo representado pela letra alfa. Nós temos aqui indicados o percurso e a altura. A ideia do seno remete justamente à razão entre a altura e esse percurso. Logo, o seno de alfa será dado pela razão entre a altura e o percurso. Dando continuidade aqui e agora trazendo a ideia do cosseno. Eu acabei esquecendo de colocar a palavrinha cosseno dentro desse quadradinho azul, mas essa parte do slide aqui ela vai falar justamente da ideia do cosseno. Nós temos aqui outra figura. Nessa subida, o ângulo de subida novamente está sendo representado pela letra alfa. E nós temos indicados aqui o percurso, o afastamento e a altura. A ideia de cosseno, ela remete à razão entre o afastamento e o percurso. Então, nós podemos dizer que o cosseno de um ângulo alfa, ele é dado pela razão entre o afastamento e o percurso. Agora que nós já vimos a ideia de seno, cosseno e tangente, nós vamos definir cada uma dessas razões utilizando a semelhança de triângulos. Antes disso, é válido relembrar os 3 casos de semelhança de triângulos. Nós temos o caso ângulo-ângulo, que diz que 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos de um são congruentes a 2 ângulos de outro. Nós temos o caso lado-lado-lado, que diz que 2 triângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. E nós temos o caso lado-ângulo-lado, que diz que 2 triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre 2 lados proporcionais. Nós temos aqui o nosso triângulo retângulo ABC, que é retângulo em A. Nessa figura, a hipotenusa ela está sendo representada pela letra A, lembrando que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. As letras B e C estão representando os catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Nós temos aqui que B e C são ângulos agudos. Isso significa dizer que B e C são ângulos que têm medida menor que 90 graus. Além disso, levando em consideração o ângulo B, nós temos que AC é o cateto oposto a esse ângulo B. E nós temos que AB é o cateto adjacente a esse ângulo B. Vamos considerar agora essa seguinte figura. Nela nós temos o triângulo retângulo maior, que é o triângulo retângulo AOB, cujo ângulo de inclinação está sendo representado pela letra θ, sendo θ um ângulo agudo, ou seja, um ângulo cuja medida é maior que 0 e menor que 90 graus. A partir da hipotenusa, que é representada pela semirreta OA, nós vamos traçar várias semirretas perpendiculares à semirreta OB.
Então, nós traçamos aqui a semirreta CD, a semirreta EF e a semirreta GH. Todas essas semirretas elas estão perpendiculares à semirreta OB. Isso significa que estas retas formam um ângulo reto com a semirreta OB. Com essas semirretas que foram traçadas, nós agora, além do triângulo retângulo AOB, passamos a ter também os triângulos retângulos COD, EOF e GOH. Todos esses triângulos que eu acabei de citar, eles são semelhantes porque eles têm os mesmos ângulos. Todos eles têm um ângulo de 90 graus e todos eles compartilham do ângulo θ, que é esse ângulo inicial. Sendo assim, nós podemos estabelecer relações de proporcionalidade entre os lados deste triângulo. Nós podemos dizer, por exemplo, que a semirreta CD, que é o cateto oposto ao ângulo θ, está para a semirreta OC, que é a hipotenusa, assim como a semirreta EF está para a semirreta OE, assim como a semirreta GH está para a semirreta OG. Essas razões sempre darão valores constantes. E a essas relações que envolvem a medida do cateto oposto ao ângulo θ e a hipotenusa, nós chamamos de seno de θ. Desse modo, o seno de θ pode ser definido como a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo θ e a medida da hipotenusa. De modo análogo, nós podemos definir o cosseno e a tangente de um ângulo θ. Da mesma figura, nós podemos retirar essas outras relações aqui. Dessas duas relações, a primeira está relacionando o cateto adjacente com a hipotenusa, enquanto a segunda está relacionando o cateto oposto com o cateto adjacente. Da primeira relação, nós podemos retirar a definição do cosseno de um ângulo θ, que será dado pela razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo θ e a medida da hipotenusa. Da segunda relação, nós podemos retirar a tangente de um ângulo θ, que pode ser definida como a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo θ e a medida do cateto adjacente ao ângulo θ. As relações seno, cosseno e tangente são denominadas razões trigonométricas. E agora que nós já a conhecemos, nós podemos voltar àquele problema inicial para tentar resolvê-lo. Eu aconselho a você que está assistindo esse vídeo a pausá-lo agora e tentar resolver por si só essa questão. E somente após resolvê-la, voltar aqui para assistir a resolução dela. Como o enunciado já foi lido lá no início, eu vou apenas destacar alguns pontos importantes. Nós temos aqui um avião que está partindo do ponto B com um ângulo de inclinação igual a 15 graus. A 2 km do ponto B, do qual esse avião partiu, nós temos a projeção vertical de uma serra de 600 metros de altura. Aqui são as alternativas que já foram lidas no início do vídeo, então não vou lê-las novamente. E nós vamos dar início à solução. O primeiro passo é ler e compreender aquilo que o problema quer. Nós devemos primeiramente retirar os dados do problema. Aqui eu coloquei a figura novamente e nós vamos retirar tudo aquilo que a questão nos deu. A questão nos deu a altura DC da serra, que é igual a 600 metros. Ela nos deu também a distância do avião até a projeção vertical da serra, que é representada pelas letras BC, equivale a 2 km. E ela nos deu também o ângulo de inclinação do avião durante a decolagem, que é de 15 graus. Além disso, ela nos deu cosseno, seno e tangente do ângulo de 15 graus. Agora nós devemos saber o que é que a questão está pedindo. Pelo enunciado e pelas alternativas que nós já lemos lá no início do vídeo, nós podemos concluir que a questão quer que a gente examine se o avião vai conseguir ou não decolar em segurança nessas condições dadas. Bom, o nosso segundo passo agora é planejar a nossa solução. Pelo slide anterior, a gente viu que a questão quer saber se o avião vai ou não conseguir decolar em segurança. Uma das formas de saber isso é calculando em que altura o avião estará depois de ter percorrido aquela distância horizontal BC e depois comparar essa altura encontrada com a altura da serra, e assim descobrir se o avião irá ou não colidir com essa serra. O terceiro passo é executar aquilo que foi planejado.
Então, temos aqui um triângulo retângulo representando a situação que é descrita no problema. Nós temos aqui o ângulo de inclinação igual a 15 graus. A distância BC é 2 km. Então, aqui eu já converti diretamente para metros. 2 km a gente sabe que equivale a 2.000 metros. E esse H aqui é a altura que o avião estará depois de percorrer essa distância BC. Então, é o que a gente quer saber. Nós temos aqui o ângulo de inclinação. Temos o cateto oposto, que na verdade é o que a gente quer procurar, né? Nós temos, mas ele está representado pela letra H. E nós temos o cateto adjacente, que vale 2.000 metros. Então, a melhor relação a se utilizar é a tangente, que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Substituindo os valores, nós temos que a tangente de 15 graus será dada pela razão entre a altura, que é o que a gente quer procurar, e a base desse triângulo, que vale 2.000 metros. A tangente de 15 a gente sabe que foi dada no problema, que vale 0,27. Então, substituindo a tangente de 15 graus por 0,27 e depois multiplicando os dois membros da equação por 2.000, nós encontramos essa relação que está aqui embaixo. H é igual a 0,27 vezes 2.000. Após efetuar a multiplicação, nós encontramos uma altura igual a 540 metros. Bom, nosso quarto passo agora é analisar a resposta que foi encontrada anteriormente. Aquele valor de 540 metros que nós encontramos para a altura significa que após percorrer os 2.000 metros na horizontal, o avião estará a uma altura de 540 metros. E essa altura ela é insuficiente para sobrevoar a serra com segurança, já que a serra tem 600 metros de altura. Percebam que por esse desenho aqui, a colisão ela ocorrerá antes de que o avião atinja os 540 metros, já que a serra ela não é um segmento de reta vertical, ela tem a sua espessura. Então, desse modo, pelo que nós encontramos até o momento, haverá colisão do avião com a serra antes que ele alcance os 540 metros de altura. Desse resultado aqui que a gente já encontrou, já podemos eliminar algumas das alternativas, como por exemplo a letra A, que diz que não haverá colisão com a serra. A gente já viu que vai haver sim uma colisão com a serra. E a letra C, que diz que haverá colisão com a serra no ponto D. O ponto D é o topo da serra, e a gente viu que não, que vai haver uma colisão bem antes do topo da serra. A letra B diz que haverá colisão com a serra antes do avião alcançar 540 metros. Essa alternativa B é a que mais se aproxima da resposta que a gente já encontrou. Mas antes disso, vamos analisar a letra D. Ela diz o seguinte: se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão com a serra. Vamos primeiramente analisar essa letra D. Na hipótese descrita na alternativa D, o avião ele vai decolar 220 metros antes do ponto B. Isso quer dizer que a distância horizontal que ele percorre agora não é mais de 2.000 metros, e sim de 2.220 metros. Então, nesse caso, nós vamos fazer um processo análogo ao que já fizemos. Nós vamos calcular em que altura o avião estará depois de percorrer esses 2.220 metros e depois nós vamos comparar com a altura da serra. Essa nova altura nós vamos representar por H2. Como o processo é análogo, nós também utilizaremos da tangente. Lembrando que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto agora ele é o H2 e o cateto adjacente ele será representado agora por 2.220 metros. Ao substituir o valor da tangente de 15 graus por 0,27 e ao multiplicar os dois membros da equação por 2.220, nós chegaremos nessa relação aqui, que H2 é igual a 0,27 vezes 2.220. Ao efetuar essa multiplicação, nós encontraremos que a altura 2 é igual a 599,4 metros, e é uma altura ainda insuficiente para uma decolagem em segurança, o que reforça ainda mais que a alternativa correta é a letra B. O nosso quinto passo agora é verificar a alternativa B. Nós vamos verificar que, de fato, haverá uma colisão do avião com a serra antes que ele alcance os 540 metros de altura nas condições que foram dadas. Como já foi dito anteriormente, a serra não é uma linha CD vertical. Então, o avião ele nunca vai colidir com essa linha. Ele vai esbarrar em algum ponto da serra antes de chegar até essa linha CD.
Então, saindo do ponto B, o avião nunca correrá os 2.000 metros na horizontal se ele colidir com a serra. Ele percorrerá uma distância bem menor. Então, vamos supor que o avião percorra uma distância horizontal m, sendo m um número menor do que 2.000. Nós vamos agora calcular a altura h atingida pelo avião ao percorrer a distância m na horizontal, voando com um ângulo de 15 graus. Então, temos aqui novamente o desenho do triângulo retângulo. O ângulo de inclinação continua sendo o mesmo, é 15 graus. Nós temos novamente aqui a altura h e a distância horizontal a ser percorrida pelo avião. Nós estamos representando ela pela letra m. Então, nós vamos encontrar a altura em função de m. Nós temos aqui novamente o ângulo de inclinação, cateto oposto e cateto adjacente. Então, nós podemos utilizar a tangente novamente. Substituindo os valores, tangente de 15 graus é igual a h dividido por m. Tangente de 15 já foi dado na questão que vale 0,27. Ao substituir a tangente de 15 por 0,27 e multiplicar os dois membros da equação por m, nós chegamos na seguinte relação. h é igual a 0,27 vezes m. Ao efetuar essa multiplicação, nós encontramos que h é igual a 0,27m. Então, se m for 2.000, como já foi dado no enunciado, nós teremos uma altura de 540 metros. Isso já foi calculado lá atrás. Então, obviamente, se m for menor do que 2.000, então a altura será menor do que 540. E isso é suficiente para verificar que a colisão com a serra ocorrerá antes de o avião estar a 500 metros de altitude. Sendo assim, já temos uma resposta e a alternativa correta é a letra B, que diz que haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Agora nós vamos ver um pouco sobre os ângulos notáveis. Apesar de serem muito usados nos cálculos de relações trigonométricas do triângulo retângulo, os valores de seno, cosseno e tangente dificilmente podem ser lembrados, até mesmo porque são mais de 80. Existem, entretanto, alguns ângulos que são tidos como notáveis. Esses ângulos são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E nós vamos calcular o seno, cosseno e a tangente de cada um desses ângulos. Para isso, nós vamos precisar de duas figuras. A primeira é um quadrado do lado L e diagonal L raiz de 2. O valor dessa diagonal ela pode ser facilmente encontrado aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que está em amarelo. Nós vamos utilizar também um triângulo equilátero do lado L e a altura L raiz de 3 sobre 2. Após tracejar essa altura aí no triângulo retângulo, também fica simples de encontrar o valor dessa altura aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos agora aplicar as definições de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 30 graus. Para isso, nós vamos levar em consideração esse triângulo retângulo aqui. E apenas para relembrar, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus vale L sobre 2. O cateto adjacente ao ângulo de 30 graus vale L raiz de 3 sobre 2. Tendo isso em mente, vamos prosseguir. Primeiramente, o seno de 30. O seno é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto nós vimos aqui que vale L sobre 2. A hipotenusa vale L. Aqui nós temos uma divisão de fração, então nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de L é 1 sobre L. Quando eu faço essa multiplicação, eu posso simplificar o L que está no numerador com o que está no denominador, resultando em 1 meio. Então, o seno de 30 graus vale 1 meio. Cosseno de 30 graus. O cosseno é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa vale L. Tenho novamente uma divisão de fração, então eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso na segunda. Eu posso simplificar o L do numerador com o L do denominador e vai me restar aqui raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Nós vamos agora calcular a tangente do ângulo de 30 graus. A tangente é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é L sobre 2. O cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos dividir essas duas expressões. Tenho novamente uma divisão de fração, então eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso na segunda. Então, eu posso simplificar o L do numerador com o L do denominador e também o 2 do numerador com o 2 do denominador. E vai me restar 1 sobre raiz de 3.
Como não costumamos deixar raízes no denominador, nós vamos racionalizar e multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos encontrar no numerador raiz de 3 e no denominador raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Vamos agora prosseguir aplicando as definições de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. E para isso, nós vamos utilizar essa figura aqui. Relembrando que o cateto oposto ao ângulo de 45 graus vale L e o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus também vale L, porque essa figura foi retirada do quadrado lá do início. E a hipotenusa vai valer L raiz de 2. Prosseguindo, o seno de 45 graus vai ser dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto vale L, a hipotenusa vale L raiz de 2. Eu posso simplificar o L do numerador com o L do denominador. E disso vai me restar 1 sobre raiz de 2. Para não deixarmos a raiz de 2 no denominador, nós vamos racionalizar. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. No numerador vai ficar raiz de 2, no denominador vai ficar raiz de 4, que é 2. Então, o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente a gente viu que vale L também. A hipotenusa vale L raiz de 2. Então, vamos fazer aqui o mesmo processo que foi feito ali em cima para o seno de 45. Então, o cosseno de 45 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Por fim, a tangente de 45 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto vale L, cateto adjacente também vale L. L dividido por L resulta 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1. Por fim, nós vamos agora aplicar as definições de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 60 graus, levando em consideração essa figura aqui. Relembrando mais uma vez, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus vai ser dado por L raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente ao ângulo de 60 graus vai ser dado por L sobre 2. E a hipotenusa vai ser dada por L. Seno de 60 graus será dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto vale L raiz de 3 sobre 2. A hipotenusa vale L. Nós temos aqui uma divisão de fração. Então, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso de L é 1 sobre L. Ao fazer a multiplicação, eu posso simplificar o L que está no numerador com o L que está no denominador. E isso vai me restar a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é L sobre 2. A hipotenusa vale L. Tem uma divisão de fração, então vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Posso simplificar o L do numerador com o L do denominador e isso vai me restar 1 meio. Então, o cosseno de 60 graus vale 1 meio. Por fim, a tangente de 60 graus será dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto a 60 graus é L raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente a 60 graus é L sobre 2. Vou fazer aqui a divisão de fração, então vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso na segunda. Posso simplificar o L do numerador com o L do denominador, o 2 do numerador com o 2 do denominador, e isso vai me restar apenas raiz de 3. Então, a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Esses ângulos são muito frequentes e por isso formam uma tabela bem mais simples que ajuda muito na resolução dos exercícios. Então, a tabela que o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus formam é essa daqui. Vamos agora encerrar a nossa aula com mais uma questão. Eu peço a você que está assistindo que pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho antes de ver a resolução. O enunciado diz o seguinte: uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente d. Então, nós temos aqui uma rampa de 36 metros de comprimento. O ângulo de inclinação dela é 30 graus e a questão quer saber a altura desta rampa. Então, nós podemos representar essa situação nesse triângulo. O ângulo de inclinação 30 graus, o comprimento da rampa 36 metros. Como a questão quer saber o quanto a pessoa que sobe essa rampa se eleva verticalmente, ela quer saber a altura. E essa altura nós vamos chamar de x.
Então, temos aqui o cateto oposto representado por x, a hipotenusa que vale 36 metros, e a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos usar a relação seno para resolver essa questão. Substituindo, seno de 30 nós já vimos, que vale 1/2. Cateto oposto nós vamos substituir por x, que é o que a gente quer procurar, e a hipotenusa vale 36. Então, resolvendo aqui, nós temos que 2x é igual a 36. X vai ser 36 dividido por 2, então x vai valer 18 metros. Portanto, ao subir a rampa, a pessoa eleva-se verticalmente 18 metros. Logo, a alternativa correta é a letra E. A nossa aula termina aqui. Espero que você tenha entendido e se houver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários.